Olá, hoje a gente vai abrir o capô da economia do Rio Grande do Norte. E que capô, né? Exato. Recebemos um material bem rico, assim. Planilhas de produção de petróleo, tabelas de royalties que, olha, parecem até placar de futebol, Aham. e os números mais quentes de PIB e IDH do Estado. A missão aqui é entender o que faz essa economia girar. Pra onde vai tanto dinheiro, né? Isso. E como isso se reflete na vida das pessoas. É uma fotografia, assim, fascinante de um Estado em plena ebulição. E é uma fotografia com duas imagens sobrepostas, quase. O que os dados mostram, no fundo, é um estado com, tipo, duas caras. Duas caras. Como assim? De um lado, a gente tem a força bruta e tradicional do petróleo, que ainda dita as regras em muitas cidades. Do outro, uma economia mais moderna, sabe? De serviços, energia limpa, que está crescendo e redesenhando o mapa potiguar. Mas é interessante ver como essas duas forças conversam. Ou, quem sabe, até se chocam. Perfeito. Então vamos começar pelo gigante, pelo motor tradicional, petróleo e gás. Isso. Os dados não mentem. O Rio Grande do Norte continua sendo um peso pesado na produção nacional, principalmente em terra, na Bacia Potiguar. Sem dúvida. E os números do primeiro trimestre de 2025 mostram bem quem é quem nesse jogo. O campo de Canto do Amaro, ele continua sendo o rei do petróleo. Mais de 607 mil barris. É um volume que o deixa completamente isolado na liderança. O segundo colocado, que é estreito, está bem atrás. Bem atrás. Coisa de uns 344 mil barris. A dominância de Canto do Amaro é indiscutível no óleo. Pode ver. Mas aí a gente olha para o lado, para o gás natural, e o rei é outro. Totalmente outro. O campo de Lorena simplesmente domina a produção de gás. Quase 23 milhões de metros cúbicos. É um número que faz todos os outros parecerem pequenos, sabe? No gráfico. E o que é fascinante nessa história não é só o volume, mas a especialização quase total de cada campo. Exato. Lorena é um monstro de gás com uma produção de petróleo que é quase um traço no papel, sabe? É residual. E do outro lado, Canto do Amaro, o gigante do petróleo, produz um gás bem tímido perto de Lorena. Isso nos diz muito sobre a geologia da região. A minha primeira impressão é que, bom, a natureza simplesmente fez um campo rico em óleo e outro rico em gás. Ou tem mais coisa aí? É tipo uma decisão de negócio focar em um só para maximizar o lucro? É uma mistura das duas coisas. Com certeza a geologia é o fator principal, né? As rochas reservatórios são diferentes. Certo. Mas a estratégia da operadora amplifica isso. Extrair gás em larga escala exige uma infraestrutura diferente da de petróleo. Precisa de gasodutos, unidades de processamento específicas. Entendi. É um investimento direcionado. Exatamente. Então, se um campo tem uma vocação clara para o gás, a empresa investe pesado nessa infraestrutura ali e talvez deixe a extração de óleo, que é menor, em segundo plano. O mesmo vale para o contrário. E o resultado é essa especialização que a gente vê. Isso, que mostra que a Bacia Potiguar não é um bloco único, mas um quebra-cabeça com peças bem diferentes. Entendi. E esse quebra-cabeça produz uma montanha de dinheiro. É aqui que a coisa fica maluca. A parte dos royalties. Sim, quando a gente sai da produção e entra nos royalties, o dinheiro que vai direto para o caixa dos municípios. E a tabela que temos aqui, eu tive que ler 2 vezes para acreditar. O destaque absoluto é a cidade de Grossos. A história de Grossos é um verdadeiro estudo de caso. Estudo de casos é pouco, é quase um roteiro de filme. Em 2023, Grossos era o 23º na lista de quem recebia royalties. 23º. 2 anos depois, no início de 2025, a cidade não só subiu no ranking, ela explodiu para o primeiro lugar. Virou o município que mais recebe royalties no estado. E o valor é impressionante. Mais de 18 milhões e 600 mil reais só no primeiro trimestre. Como é que uma virada dessas acontece tão rápido? Geralmente uma mudança tão brusca assim está ligada a 2 fatores principais. Pode ser a entrada em operação de um novo poço, ou um campo de alta produtividade na área do município, Ah, claro. ou uma renegociação dos limites territoriais de exploração que beneficiou a cidade. De repente, um campo que antes era dividido ou pertencia a outro município passa a contar para Grossos. E o efeito é imediato. Imediato e avassalador
no orçamento. E veja que não é um caso único de grande salto. Alto do Rodrigues também chama a atenção. Sim, bem lembrado. Alto do Rodrigues pulou para o segundo lugar, recebendo quase 15,8 milhões. E o crescimento é absurdo. Absurdo. No mesmo período do ano anterior, tinham recebido 6,5 milhões. O valor mais que dobrou em um ano. É uma transformação completa. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos o poder sísmico que o petróleo tem na administração pública local. Um influxo de capital desse tamanho, tão repentino, é uma oportunidade única, mas também um perigo imenso. Perigo? Como assim? A primeira coisa que a gente pensa é, que ótimo, dinheiro para escolas, hospitais, praças. Sim, esse é o lado bom, claro. Mas o perigo é o que alguns economistas chamam de doença holandesa em nível municipal. A doença holandesa? Explica isso. A cidade pode ficar tão viciada nessa fonte de renda fácil que esquece de desenvolver uma economia real, diversificada, sustentável, o comércio local, a pequena indústria, a agricultura. Tudo fica em segundo plano. Fica tudo dependente do petróleo. Exato. E tem o desafio técnico. A prefeitura de uma cidade pequena, de uma hora para outra, precisa de especialistas em gestão de fundos, em licitações milionárias, em planejamento urbano complexo. Muitas vezes, essa estrutura simplesmente não existe. Vira um problema de muito dinheiro, pouco preparo. Exatamente. O risco é que esse dinheiro, em vez de construir um futuro sólido, acabe financiando obras que não são prioridade, inflando a máquina pública ou, no pior cenário, se perdendo em má gestão. Entendi. É um desafio de governança gigantesco, garantir que essa riqueza, que é passageira, se transforme em desenvolvimento de verdade, que vai continuar mesmo depois que o petróleo acabar. Essa explosão de dinheiro dos royalties em cidades como Grossos é impressionante, mas se a gente dá um passo para trás e olha a economia do Estado como um todo, parece que o petróleo, apesar de poderoso, já não é o único protagonista no palco, certo? Com certeza. Ele ainda é o ator principal em muitas cenas, mas tem outros ganhando destaque. E os dados do PIB do Rio Grande do Norte mostram isso claramente. Sim, o estado bateu um recorde em 2023, né? Chegou a 101,7 bilhões de reais, um número muito forte. E as fontes que recebemos apontam para dois motores por trás desse recorde. Um deles é o setor de comércio e serviços, que, bom, é o esperado. É o motor da maioria das economias hoje. Mas o segundo motor é a grande novidade, a energia eólica em terra, a onshore. E o mais curioso é o efeito geográfico disso. Exato. Enquanto o setor de serviços tende a se concentrar em grandes centros... E Natal, imagino. Principalmente. A energia eólica está fazendo o contrário. Ela está impulsionando o PIB de municípios menores, cidades que talvez nunca tivessem tido uma relevância econômica tão grande. Quais, por exemplo? Os documentos citam Lages, Caiçara do Rio do Vento, Pedro Avelino. Lugares que agora estão no mapa do desenvolvimento por causa dos ventos. Então, na prática, a gente tem dois modelos de crescimento acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a riqueza super concentrada do petróleo, que cai no colo de poucas cidades. Isso. E do outro, a riqueza mais espalhada dos ventos. É uma ótima forma de resumir. São dinâmicas bem distintas. A riqueza do petróleo é geológica, é pontual e cria esses oásis financeiros como Grossos. Certo. A riqueza da energia eólica depende de um recurso mais democrático, o vento, que sopra em vastas áreas do sertão potiguar. Isso está criando novos polos de atividade econômica em regiões historicamente mais deprimidas. Então, é uma distribuição melhor. Claro, não é uma distribuição perfeita, mas sem dúvida é mais pulverizada que do petróleo. Mas essa pulverização tem um contraponto, né? Porque enquanto os ventos espalham um pouco da riqueza pelo interior, a capital parece estar sugando o resto com ainda mais força. Os números de Natal são impressionantes. Sim, a força de Natal é o outro lado dessa moeda. A capital foi o município que mais aumentou sua participação no PIB do estado. Sozinha, Natal hoje responde por mais de 30% de toda a riqueza gerada no Rio Grande do Norte. 30%? É muita coisa. São mais de 31 bilhões de reais em um único município. É como se 1/3 de toda a economia potiguar morasse em Natal. E a análise do economista Ricardo Valério,
que está nos nossos documentos, diz que isso se deve à mega concentração do setor de serviços na capital. Exato. Então é isso. A indústria do vento vai para o interior, mas os escritórios, as lojas, os bancos, os serviços de alta renda ficam todos em Natal. Isso levanta uma questão fundamental para o futuro do Estado. Ter uma metrópole forte como Natal é, em muitos aspectos, positivo. Ela funciona como um imã, sabe? Atrai investimentos, talentos, cedia às grandes empresas, às universidades. Certo, ela puxa o desenvolvimento. Mas uma concentração tão extrema também tem seus custos. Que seriam? Aprofundar a desigualdade entre a capital e o resto do Estado. Exatamente. Cria-se o risco de um êxodo de cérebros do interior para a capital, onde estão as melhores oportunidades. Aumenta a pressão sobre a infraestrutura de Natal, trânsito, moradia, serviços públicos. Entendi. E pode gerar um sentimento de que o Estado tem dois mundos. A capital próspera e o interior que corre por fora, dependendo de uma ou outra atividade específica. O desafio é criar pontes, fazer com que o dinamismo da capital transborde de forma mais efetiva para as outras regiões. Ok, o cenário econômico é esse. Recordes de PIB, o motor antigo do petróleo ainda a todo vapor, o motor novo do vento redesenhando o mapa e a capital como um centro de gravidade cada vez mais forte. Isso. Mas a pergunta que fica é, e daí? O que tudo isso significa para a vida das pessoas? Como essa riqueza toda se traduz em bem-estar? A pergunta de 1 milhão. Exato. Para tentar responder, nosso material traz o dado final, o grande tira-teima, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O termômetro que tenta medir se a vida está melhorando de fato para além dos bilhões na conta. Exatamente. E o IDH do Rio Grande do Norte, de 2021, foi de 0,728. Para dar um contexto, com esse número, o estado fica na 14ª posição no ranking nacional. Bem no meio. Entre os 27 estados, ele está cravado no meio da tabela. Nem entre os melhores, nem entre os piores. E aí está o grande paradoxo que amarra toda a nossa conversa. Pois é. De um lado, os números econômicos são de ponta, PIB recorde, um setor de energia renovável que é referência mundial, uma fonte de riqueza como o petróleo que jorra milhões nos cofres municipais. Tudo isso. Mas quando olhamos para os indicadores que realmente medem a qualidade de vida, saúde, educação e renda da população, o resultado é mediano. É um pouco frustrante, não? Ver todos esses bilhões sendo gerados, recordes sendo quebrados, e no final do dia, para a pessoa comum, a melhora na qualidade de vida parece não acompanhar esse ritmo todo. Fica um gosto de que a potência econômica não está se convertendo em potência social na mesma velocidade. Exatamente. O grande desafio que esses dados apontam para o Rio Grande do Norte é justamente esse. A capacidade de gerar riqueza, ela é indiscutível. A questão é como azeitar melhor a máquina que transforma essa riqueza em desenvolvimento humano. E como se faz isso? Talvez a qualidade do gasto público seja uma parte da resposta. Outra parte pode estar na qualidade dos empregos gerados. São empregos que pagam bem, que exigem qualificação, ou são, em sua maioria, postos de trabalho de baixa remuneração? Faz sentido. A conversão de crescimento econômico em bem-estar social não é automática, sabe? Ela precisa ser construída com políticas públicas eficientes. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo, vamos repassar os pontos principais que vimos hoje. Primeiro, a economia potiguar tem essa dupla identidade. O motor tradicional do petróleo, que ainda é extremamente poderoso. E capaz de mudar o destino de cidades da noite para o dia. Isso. E, ao mesmo tempo, um motor mais moderno, baseado em serviços e na energia eólica, que está impulsionando o crescimento geral e levando a atividade econômica para novas áreas do Estado. Exatamente. Em segundo lugar, vimos o efeito explosivo dos royalties. O caso de Grossos, que saltou de coadjuvante para protagonista financeiro em 2 anos, mostra como essa riqueza é volátil e concentrada. Trazendo tanto oportunidades quanto enormes desafios de gestão. Terceiro, notamos essa força gravitacional de Natal. Enquanto novas economias surgem no interior, a capital se consolida ainda mais como o grande centro nervoso do Estado, concentrando mais de 1/3 de todo o PIB. O que gera todo um debate sobre desigualdade regional. E, por fim, o ponto que une tudo, esse aparente paradoxo. Apesar de toda essa pujança econômica,
o Estado ainda está na média do Brasil em desenvolvimento humano, O que nos leva à grande questão. de como transformar, de fato, todo esse dinheiro em mais qualidade de vida para a população. Exato. E para deixar um pensamento final, os dados mostram uma economia num ponto de inflexão. A energia eólica e os serviços estão claramente dividindo o protagonismo, que por décadas foi quase exclusivo do petróleo. Certo. A grande questão para o futuro, então, não é mais se o Estado vai gerar riqueza, mas como ele vai usar as diferentes riquezas que possui. Como o Rio Grande do Norte pode usar a força consolidada do petróleo e o dinamismo crescente das renováveis e dos serviços para dar um salto de qualidade no seu desenvolvimento humano. Uma boa pergunta. Talvez a resposta esteja em criar um modelo que não dependa de campeões isolados, seja uma cidade ou um setor, mas que consiga integrar essas várias potências para que a prosperidade recorde finalmente chegue de forma mais equilibrada a mais lugares e, principalmente, a mais pessoas.